Eu já tinha lido isto muitas vezes, mas nunca tinha sentido. Mas estou a senti-lo agora. O livro já não é meu. O que eu fiz está feito. Agora o livro é de quem o ler. É da opinião que tiverem. Muito vos agradeço se me fizerem chegar as vossas opiniões, sobretudo as críticas. As outras sabem bem, mas as críticas, penso eu, as opiniões mais críticas são as que nos ajudam a crescer. Só queria dar uma explicação quanto ao livro e não entendam isto como uma crítica a ninguém. Eu nasci na Rua das Padeiras, num terceiro andar. E de todas as janelas da minha casa via-se a torre da universidade. Nós não precisávamos de relógio em casa. Olhávamos para a janela e sabíamos as horas e ouvíamos o sino e isso tudo. E eu um dia, quando cheguei à universidade, pela segunda vez, e me vi confrontado com a necessidade de elaborar um trabalho, não tive hesitação nenhuma. O trabalho teria de ser sobre Coimbra, porque eu tinha aquela ideia de uma torre, de uma universidade que está lá no alto e que paira sobre toda a cidade. E, portanto, se era sobre Coimbra, se era comunicação social, cheguei rapidamente ao Correio de Coimbra e muito mais rapidamente ainda ao Urbano Duarte. E daí o facto de haver um trabalho em jornalismo e comunicação na Universidade de Coimbra, que é sobre Coimbra, o que não é vulgar. Finalmente, a última palavra é para o Urbano Duarte. Penso que foi ele, muito mais do que eu, que nos juntou hoje aqui. Eu já há bocado disse, e é o que eu sinto, 90% das pessoas estarão aqui por causa do Urbano Duarte. Ainda há pouco, há uma hora atrás, o primeiro que chegou veio-me contar histórias do tempo dele de liceu e de como o Urbano Duarte geria os papelinhos e as questões que eram colocadas pelos alunos. E o Urbano Duarte tem sido, não só para mim, há gente que ainda não chegou, que vai chegar, que vem de Lisboa, que viveu estas experiências que eu vivi, tem sido uma presença mais ou menos constante na nossa vida. Porque a propósito de qualquer coisa, nós recordamos-lo frequentemente. Ele era um homem à frente do tempo e por isso escreveu coisas que ainda hoje fazem sentido e ainda hoje são ensinamento. A relação, por exemplo, dentro de um jornal entre os jornalistas e os gráficos e os tipógrafos. Ele já escrevia isso. Ele disse, por exemplo, há 40 anos atrás, que todos são importantes num jornal, mas os tipógrafos são os braços e os jornalistas são a cabeça. E não pode haver corpo sem braços, mas também não pode haver corpo sem cabeça. E esta é uma das grandes definições que nós podemos aplicar aos jornais de hoje, que são todos muito bonitinhos, mas às vezes falta o resto. E o resto é que é importante para um jornal. O bonitinho ajuda, mas só ser bonito não chega. E porque estamos aqui reunidos por causa do Urbano Duarte, eu termino, e não pensem que há qualquer pretenciosismo da minha parte ao fazê-lo, com uma frase que ele usava. Uma frase que eu lhe ouvi dezenas e dezenas de vezes, eu, outros, talvez até o próprio João Ingá tivesse ouvido. Embora estivesse no andar de baixo, que a gráfica ficava no piso inferior à redação do Correio de Coimbra. E já que estamos aqui a propósito de um livro, eu deixo-vos então com essas palavras que eu lhe ouvi tantas vezes e que são estas. Leiam, rapazes, leiam. E que tenham alegria ao ler este livro. Muito obrigado.